da tarde, eu ainda estou no bom dia. Boa tarde para todos. Eu estou ouvindo os comentários, enfim, as coisas que vocês estão falando aí sobre os programas de saúde, os NASFs. Eu acho que é extremamente importante falar sobre isso neste momento, até porque existe aí algumas iniciativas do governo, né, como não foi comentado, e para finalizar este programa, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente fala sobre, a gente fortalece o sistema de saúde, os programas de saúde, e eu acho que vocês, enquanto alunos, vocês têm um poder muito grande de levar informação para os colegas de vocês, porque é diferente da gente enquanto professor, né? Parece que fica uma coisa mais distante quando é o professor que fala e quando é o aluno que fala, né? Eu acredito que vocês, como aluno, vocês têm um poder de acesso muito maior com os seus colegas, e falar sobre, né, os programas de saúde, falar sobre o SUS, é uma forma de vocês fortalecerem o SUS, né? Acho que a primeira coisa quando a gente fala, a gente cria força, né? A gente cria um grupo, a gente cria um processo de fortalecimento e de energia positiva, né? Eu acho que a partir do momento que um traz uma informação e, né, digamos que, sei lá, não sei quantas pessoas estão ouvindo, né? Mas a partir do momento que um ouve, né, e este um emana para 10, já valeu a pena, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso, do poder de informação. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é o quanto os agentes comunitários, que são profissionais assim de extrema importância nos programas da saúde da família, o quanto esses profissionais muitas vezes não são valorizados, né, por fazer parte da comunidade. E eu acredito que por eles fazerem parte da comunidade, eles têm uma sensibilidade diferenciada com a comunidade, né? E uma forma de compreensão que muitas vezes a gente, quanto profissional, não tem. E muitas vezes a gente não tem acesso a muitas famílias que o agente comunitário, né, por ter esta facilidade, por ser uma pessoa conhecida do território, ele tem muito mais acesso, né, a algumas famílias. E a partir da ação dos agentes comunitários, a gente acaba descobrindo, né, como o Lucas colocou, né, casos de saúde mental, casos de famílias que têm processo de acumulação, que eu acho que é uma coisa que às vezes não é muito falada nas UBSs, né, mas existem muitos casos de família que, né, que tem aí, porque hoje a acumulação ela entra dentro de um transtorno mental, então Eu acho que até que a gente poderia fazer um encontro só para falar do transtorno de acumulação, né? E existem alguns estudos que relatam, né, que o processo de acumulação, muitas vezes, ele ocorre depois de um processo de luto, né? Então, assim, existem alguns estudos relatando essa relação aí, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, por ele ser, né, pelo agente comunitário, ser um profissional que ele faz parte do território, né, ele também, né, ele precisa ser olhado também pela equipe de uma forma diferente, no sentido que muitas vezes o que ele está trazendo para a equipe, num caso de uma violência familiar, uma situação de abuso, muitas vezes esse agente comunitário, ele também vivencia essas situações. Então, ele também é um profissional que precisa ser cuidado, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando esta importância, né? Do quanto que muitas vezes é desgastante para esse profissional estar cuidando de uma família, né? Estar tendo que lidar com uma realidade que muitas vezes acontece na própria família dele, que acontece na própria casa do agente comunitário, né? Então, eu acho que deveria ter aí programas para esses profissionais serem acompanhados, para que eles possam ser também cuidados como profissionais da saúde. Né? Eu acho que isso não só com o agente comunitário, mas eu acho que com todos os profissionais da saúde, né? O quanto existe uma falta no processo de cuidar de quem cuida. Eu acho que isso é importante ser olhado, né? Porque o profissional, muitas vezes, ele fica sobrecarregado com tantas questões, né, que precisa ser trabalhado, que precisa ser abordado com a equipe. Então, acho que cuidar de quem cuida é uma coisa que
eu acredito que ainda falta esse olhar com relação à própria saúde em geral. Até porque são territórios de muita vulnerabilidade e violência também, né? Então tem que ter muito esse cuidado. Você não vai forçar o agente comunitário a ir numa área que ele sabe que é violenta, que ele vai sofrer algum perigo. Então tem que ter realmente esse tato, assim, esse cuidado de você saber como é que tá a parte psicológica daquele agente, né? De como ele tá lidando com tudo isso, porque é uma pressão enorme, até porque, querendo ou não, as UBSs têm algumas metas, né? Os profissionais têm metas a serem batidas por mês, senão a UBS recebe menos financiamento daquele mês, algum profissional vai perder alguma parte aí do seu, enfim, salário. Então, Questões mas é importante, né? questões muito burocráticas que são difíceis de lidar aí. Mas é exatamente muito importante essa questão de você olhar para quem está cuidando. Mas enfim, voltando um pouquinho, como eu disse, o Juan perguntou aqui no chat se o NASF é bem difundido no território brasileiro. Juan, é difícil dizer porque, como eu disse, ele começou sendo feito nas áreas vulneráveis, e até mesmo nas periferias das cidades. Na questão do interior, não é tão necessária assim, porque às vezes um UBS tradicional, né, que seria aquela no interior, ela funciona muito melhor do que na cidade grande. Porque na cidade grande tem uma população gigantesca. No interior, não. No interior, quando a cidade tem lá 10, 20 mil habitantes, as próprias UBS conseguem dar conta com os profissionais que ali estão. Então é montada uma equipe profissional, uma equipe multiprofissional na própria UBS, que ela consegue dar conta da demanda do território. O NASF surgiu justamente porque não estava dando demanda do território inteiro como um todo, né? Então, como a gente disse na semana passada, as políticas públicas são feitas conforme a demanda do território. Então, ele foi feito principalmente na ideia das áreas vulneráveis das cidades grandes, né? E aí a ideia, sim, era que todos o território brasileiro fosse atingido pelo NASF e pela saúde da família, mas infelizmente a gente já percebeu que não é assim que vai caminhar o SUS. Sim, explicar a diferença entre o UBS tradicional, o UBS com a equipe de saúde da família. A UBS tradicional ela é aquela que é uma equipe menor do que a saúde da família, né? Mas que ela tem o papel de promoção e atenção. A da saúde da família, como eu disse, é essa que tem uma equipe que vai além, né, da UBS, sai do muro da UBS e vai para o território. E aí também tem alguns outros trabalhos, uma outra coisa que é o AMA, né, que são ambulatórios médicos que existem em algumas UBSs também, que são ambulatórios que funcionam de segunda a sábado, no mesmo horário, né? No sábado ele funciona do mesmo horário, das 7 da manhã às 7 da noite, mas que são alguns ambulatórios que eles têm uma questão de quase que um pronto atendimento, assim, mas que não são questões de hospitais, não é uma questão de pronto-socorro. É um pronto atendimento no quesito de que, olha, eu tô com uma dor muito forte, sinusite, uma enxaqueca muito forte, e aí eu vou lá, recebo alguma medicação, ou faço uma inalação, troca de curativo, essas coisas assim. Mas que quando é algo muito mais complicado, ele é enviado para o hospital. Mas que algumas UBSs têm. Então, tem a UBS tradicional e tem a UBS integrada, né, que é a UBS tradicional com o AMA ou com o Estratégia de Saúde da Família. E também tem UBSs que tem a UBS tradicional, né, a UBS com UBS tradicional, o AMA e o NASF. Então tem esses 3 programas dentro de um mesmo lugar. E é interessante falar que são equipes diferentes também. Então tem equipe que é só da UBS tradicional e que mesmo estando no mesmo local e fazendo algumas coisas juntos, ele pertence ao UBS tradicional. A UBS tradicional não tem equipe de saúde da família, consequentemente tem menos
VD, né, que são visitas domiciliares e não tem agente comunitário da saúde. Então, é isso que eu falei, a UBS tradicional tem a equipe normal, aquela que fica mais na UBS mesmo, e a estratégia de saúde da família são aquelas equipes que têm uma variedade maior de áreas da saúde, né, de profissionais da saúde, e que tem também os agentes comunitários de saúde que vão para a rua lá. A VD, que a Camila falou, é interessante falar também, visita domiciliar. Não são só UBS com NASF que faz visita domiciliar, né? Não são só UBS com saúde da família que faz visita domiciliar. A visita domiciliar, ela é interessante porque ela pode ser feita em casos pontuais. Então, por exemplo, como a gente disse, né, o agente comunitário de saúde trouxe um caso de saúde mental, lá um senhor que não sai de casa, tem uma questão de saúde mental, não se sabe direito o que é, e não dá para trazê-lo também até o UBS, porque ele não aceita vir até o UBS para fazer uma avaliação. Então é feita uma visita domiciliar, né? Então os profissionais da UBS e alguns outros serviços, se for necessário, outros serviços públicos, como da assistência social, ou da própria saúde, como o CAPES, faz uma visita até a residência para fazer essa avaliação, e aí depois, posteriormente, se for necessário, também para fazer o acompanhamento dessa pessoa lá. Lucas. Oi. Só te interrompendo, é uma coisa que é importante, né? Acho que para os alunos que talvez não tenham tanto acesso ao sistema enfim, dos postos de saúde e dos próprios NASFs, é importante colocar que é necessário realizar as visitas domiciliares em alguns casos, mas eu acho que visita domiciliar tem que ser algo muito bem pensado e muito bem planejado, né? Principalmente quando se trata de territórios que têm vulnerabilidade, né? Porque a gente, quanto profissional da saúde, a gente precisa estar atento, né? Que em alguns lugares a gente precisa estar ter mais critérios para realizar essas visitas domiciliares e com relação a cuidados, né, o horário que é pertinente o profissional ir, o horário que a família vai se encontrar em casa, né? Em alguns casos é importante que a família seja informada que será realizada uma visita domiciliar, né, até para essa família estar preparada para receber. E claro, eu acho que a gente, quanto profissional da saúde, a gente nunca deve, né, assim, ter um pensamento de eu vou e pronto, entendeu? Tipo, é porque eu acho que é importante, sem conversar com a equipe, sem conversar com a rede, sem informar o gestor da unidade que você vai fazer uma visita domiciliar, né? Porque existem questões de risco, né? Dependendo do território, né? Alguns territórios são dominados pelo tráfico. Então a gente precisa ter essa atenção, né? Eu acho que assim, não é ter medo, mas é ter respeito ao território que eu estou trabalhando, né? Assim, esse território não faz parte da minha vida, né? Porque eu, enquanto profissional da saúde, eu não moro naquele local, mas eu preciso ter uma ação de respeito, né? Eu preciso respeitar as singularidades daquele local, e respeitar também uma forma da gente também se proteger, né? Não ir sozinho, não ter esse tipo de pensamento de que eu acho que é importante, então eu vou, né? Porque a gente pode se colocar em risco e a gente pode a gente pode colocar o paciente numa situação de risco também, né? Porque às vezes o próprio paciente nos informa, né? Olha, doutora, essa semana está complicado, o lugar que eu moro lá, é melhor a senhora não vir essa semana, né? Então, assim, é uma informação que a gente precisa levar em consideração, né? Pode ser um processo de resistência do paciente, também tem essa possibilidade, mas eu acho que a gente não pode ouvir tudo como se fosse resistência, mas entender as questões de singularidade do local que a gente está atuando, né? Atuar com respeito e sempre colocando a equipe a par, né? Nunca tomando atitudes de forma independente e de forma inadequada, né? Quando a gente não informa, quando a gente não leva uma proposta para a equipe, a gente está agindo de uma forma imprudente. Acho que é importante ter isso em mente. Isso. Toda a rede de atenção básica, né? Ela faz parte da RAS, né? Que é uma rede de atenção à saúde, e dentro dessa rede tem todos os equipamentos, né? Mas são assim diversos equipamentos, né? Não fica só na UBS, vai para além da UBS, mas que os principais
norteadores da atenção básica é assim, a territorialização, né, que, como eu disse, tem que se apropriar do território ao qual ele vive, ao qual ele trabalha, né, as demandas do território, o vínculo com os usuários, que é essencial. Então, tem muitas ações, né, normalmente vínculo, como é que é? A pessoa marca uma consulta lá, e aí, quando é a primeira vez que a pessoa está indo no SUS, né, para fazer o cadastro lá, às vezes, quando tem, na verdade, assim, até quando tem uma consulta marcada já, ela passa na recepção, depois ela passa por uma salinha da enfermagem que vai ver a questão da pressão, ver como é que tá, não sei o quê. Então, tem algumas ações que podem ser feitas na UBS para fortificar esse vínculo. Então, o vínculo usuário é essencial, principalmente porque o SUS ele é feito de participação social, né? Então, você tem que engajar o usuário daquilo que ele tem direito. E também tem uma questão de que, como a gente disse na semana passada, tem a questão do conselho gestor também. O vínculo com o usuário facilita o trabalho da própria equipe de saúde, que vai conseguir ter essa proximidade necessária para saber, poxa, olha, faz tanto tempo que o fulano não vem aqui na UBS, será que ele está bem? Será que, né, principalmente em casos de saúde mental, assim, quando você vê que o paciente sai, assim, desaparece, você fica meio preocupado, você quer saber, você pede para ele dar um retorno na UBS, vir para fazer uma consulta esporádica, assim, só para ver como é que estão as coisas. A terceira coisa seria acessibilidade, né, acolhimento e portas de entrada. Então, como eu disse, a UBS muitas vezes é a porta de entrada para uma pessoa, mas que alguns outros equipamentos podem ser portas de entrada também, como, por exemplo, os SECOS. Tem alguns programas da atenção básica que são portas de entrada, né? Então tem, além da UBS, além da saúde da família, tem o programa Sorridente também, que tem a questão odontológica das pessoas. Tem a atenção domiciliar. A atenção domiciliar é para aquelas pessoas que não conseguem ir até a UBS também. Por conta de alguma questão de saúde delas, elas não conseguem ir até a UBS, mas que a UBS tem uma equipe que chama de AD, né, atenção domiciliar, que tem alguns níveis também. Então, atenção domiciliar 1, 2 e 3, sendo a 3 de maior, que o paciente precisa, né, de ter um maior cuidado, mas tem a 1 e a 2 também. Mas, assim, a atenção domiciliar, ela tem um critério para você entrar na atenção domiciliar, né, um deles é que a pessoa não consegue ir até o posto, mas a pessoa tem que ter alguma questão da saúde também. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, que uma equipe da UBS vai até a casa da pessoa e consegue fazer... Oi? Esse programa que você está falando é o programa da EMAD, que funciona dentro de algumas unidades de saúde. Né? No posto que eu trabalhava, a gente tinha o grupo da EMAD. Então, são profissionais que fazem só parte da EMAD. Né? Tem um profissional da UBS, que faz os atendimentos, né? Então tem o clínico geral, tem o pediatra, tem o psiquiatra da UBS, tinha eu que era psicóloga da UBS, tinha fono, tinha educador físico e tinha os profissionais à parte, que eram profissionais da EMAD. Então tinha a enfermeira que era enfermeira da EMAD, tinha um clínico geral que era o clínico geral só para os pacientes da EMAD e tinha, acho que, auxiliar de enfermagem e a técnica de enfermagem também. E tinha uma fisioterapeuta que eram profissionais separados, que ficavam, que atendiam o território da UBS, mas atendiam aqueles pacientes que tinham dificuldades. Então, pacientes geralmente que encontravam-se acamados por alguma doença, por exemplo, uma questão de doença degenerativa, eu tive, sei lá, o paciente que teve um derrame, ficou acamado em casa, não consegue ir até o posto. Então, era uma equipe à parte que realizava as visitas domiciliares nestes casos, né? Então, tinha a enfermeira responsável pela EMAD, eles faziam as visitas, então ela orientava sobre troca de curativos, sobre como proceder com o paciente, como fazer a questão da movimentação do paciente na cama, né? Que eles falam
como é que é? Mudança de decúbito. É um termo bem diferente que eles utilizam. Para que não surjam aquelas feridas conhecidas como escaras, que muitos pacientes acamados acabam desenvolvendo. E aí tinha o médico, que era nos casos de necessidade de medicação, né? Enfim, para ter um acompanhamento também junto com a equipe, junto com a enfermeira responsável. E aí a fisioterapeuta ficava responsável para orientar sobre as atividades com o paciente, para ele poder se movimentar, como fazer o processo de movimento com o paciente. E aí esses pacientes, geralmente, por estarem, né, acamados, eles também alguns tinham direitos ao uso de fralda. Então, alguns conseguiam pegar a fralda na UBS também. Então, é um programa super importante, né, porque no território a gente tem muitos pacientes que encontravam-se acamados, né, e esses pacientes precisam ser cuidados, né, precisam que a atenção à saúde seja vista por esses pacientes, né? Então, o programa da EMAD é super importante. Isso. O nome do programa é o programa Melhor em Casa. Isso, Melhor em Casa. Que é um programa que ele é interessante também porque são dois, assim como Saúde da Família, que tem as equipes de Saúde da Família e tem o NASF, né? Tem o programa do Melhor em Casa, tem a atenção domiciliar, que tem todas as UBSs, uma equipe responsável pela atenção domiciliar, mas também que tem uma equipe multiprofissional que ela é para esses casos mais meio que para matriciar também, mas que são para esses casos também que necessitam de uma atenção maior. Então tem as equipes de atenção domiciliar que ficam nas UBSs, né, que faz parte ali do trabalho da UBS, e tem as equipes de EMAD. Dependendo do território, tem mais de uma equipe de EMAD. Então, assim, a atenção domiciliar tem em todas as UBSs, e a EMAD em si tem, às vezes, uma ou duas equipes no território, dependendo do território tem mais, tem menos, que é isso que a Camila falou, né? Que é uma equipe maior, que tem profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros também, enfim. É uma equipe grande. E tem algum... Pode falar, Camila. Que com os pacientes da EMAD, né, a gente fica pensando, a gente, enquanto psicólogo, faz o quê, né, com esses pacientes? Porque muitos deles encontram-se acamados, não conseguem se comunicar, mas é super importante a gente pensar no trabalho que o psicólogo tem com as famílias, né, porque tinham casos de pacientes que muitas vezes ficavam 10, 15 anos acamados numa casa. Né? Então, assim, como que fica o processo da família, né, com este cuidar deste paciente, né? O processo de cuidar, porque muitas vezes a família ela acaba se negligenciando, né? E o foco da vida de todos perante aquele paciente passa a ser o cuidado com o paciente, né? Então, esses cuidadores precisam ser cuidados também, né? Então, a gente tinha uma vez por mês, a gente fazia um grupo que era cuidando do cuidador, né? Cuidando de quem cuida. Então, era um grupo de escuta para esses familiares que tinham a função ali de estar cuidando. Né? Porque é muito comum na família tem sempre um eleito, né? Para ser o responsável pelo paciente acamado. E este paciente, esse familiar, que muitas vezes é eleito pela própria família, né? E às vezes ele mesmo se elege como sendo o cuidador responsável, ele muitas vezes se negligencia. Né? Então, era comum a gente ouvir do cuidador, faz 2 anos que eu não passo no médico porque eu não tenho como sair de casa. Porque eu não tenho como deixar o paciente em casa, porque se eu deixar ele em casa, não vai ter ninguém ali para poder cuidar. Porque geralmente o cuidador também ele para de trabalhar, né? E as outras pessoas da casa acabam tendo que trabalhar, e aí, como ele é o responsável, né? Então, assim, mas você cuida dele, então você vai ter que ficar com ele. E as outras pessoas acabam, de alguma forma, se anulando dessa função. Então, existe uma sobrecarga muito grande com relação ao cuidador. Então, é importante a gente olhar para isso também. Acho que é interessante também falar da EMAD, que ela não vai ser um cuidador que vai na sua casa e fica lá com a pessoa durante o dia inteiro para você fazer suas coisas. Não, são atendimentos pontuais, que são questões de medir a pressão, trocar curativo, mudar a pessoa de lugar, como disse a própria Camila. Mas, como eu disse, são níveis, né? São níveis. Então, tem
a atenção municiar nível 1, 2, 3 e a última é a EMAD, que dá esse contorno maior. Mas já teve caso que eu conheci que a pessoa queria um cuidador mesmo para ficar com a mãe dele enquanto ele trabalhava. Isso não existe na rede pública, isso, assim, não é possível. É possível a saúde ir lá e dar o cuidado necessário para a pessoa, a questão da pressão, do medicamento, diabetes, enfim. Mas não vai ser um cuidador que vai ficar lá cuidando do parente. Mas, enfim. Pessoal, tem muitos programas da atenção básica e que são interessantes, mas que eu acho que não dá para a gente abordar tudo aqui. Mas tem a questão da saúde na escola, como eu disse, tem o programa do tabagismo, do Brasil Sorridente, que é a parte da odonto, enfim, são inúmeros programas mesmo. Então não tem como a gente abordar todos aqui. A gente está dando uma passada só por cima, para que vocês conheçam alguns, os principais, por assim dizer, mas é bonito de se ver que são tantas partes, tantos programas, tanto cuidado que existe para a população e que muitos não conhecem, né? Juan, respondendo a sua pergunta, o Juan perguntou, pessoal, se tem algum impacto em programas de saúde envolvendo tráfico de drogas e milícias, tem alguma discussão sobre esse assunto. Juan, é até interessante falar isso, porque assim, a experiência de casos que eu conheço é muito. Tem até uma questão assim de cuidado na questão do tráfico, até por conta da violência toda envolvida, mas eles gostam do pessoal da saúde, porque o pessoal da saúde cuida dos moradores ali do território, cuida deles, cuida dos próprios traficantes, até porque o profissional da saúde, eticamente, não pode rejeitar cuidar de alguém, não importa se ele é o traficante, se ele é o filho do traficante, se ele... Existe muito respeito. Existe bastante respeito. Dependendo do território, né, esse respeito é assim, para vocês entrarem aqui dentro da comunidade, vocês precisam estar com o avental. Mas aí também tem casos de que a gangue rival lá entrou com o avental e atacou eles. Então outro território você tem que estar com crachá. O outro você tem que avisar antes que você vai fazer alguma visita domiciliar ali dentro. Então, assim, é muito de território para território, mas existe um grande respeito entre eles. Tem até um caso engraçado que eu vi na região que eu trabalhei e que eu moro, é que uma profissional de saúde teve a sua bolsa roubada quando ela estava saindo da UBS. Uhum. E, enfim, aí ficou aquela coisa, poxa, isso nunca aconteceu aqui, não sei o quê. Os próprios comerciantes, né, o UBS tem muito comerciante que fica na frente, vendendo salgadinho, vendendo doce, essas coisas. Os próprios comerciantes estranharam, né? E aí, tipo, beleza, aconteceu, vai fazer o quê, né? Como é que vai ser agora? Só que depois de 3 dias, né, chegou ao comando lá da comunidade o que havia acontecido. Depois de 3 dias, apareceu a bolsa dela com todos os pertences que tinha dentro, entregaram na UBS. Então, assim, é interessante que tem esse respeito, assim. Acontece algumas vezes alguma ameaça, algum desentendimento? Acontece, né? Casos de profissional de saúde que teve que ser mandado para trabalhar em outro território porque teve alguma confusão ali, acontece, mas que em grande parte existe um grande respeito, até porque a saúde é essencial ali para aquela população também, e o pessoal do tráfico tem conhecimento disso. Então é interessante. O que a gente ouve, né, assim, é que quando acontece uma situação dessa, como você colocou, Lucas, aconteceu com um colega meu também que trabalhava na saúde, e exatamente assim, teve uma parte do carro dele que foi roubada. Uma semana depois foram lá devolver para ele a parte que tinha sido roubada, e o que as pessoas colocam, assim, que são pessoas que são fora da comunidade que tem essa conduta. Pelo menos é o que é relatado pelos próprios moradores, que não é alguém ali da comunidade, porque as pessoas da comunidade, elas têm uma relação de muito respeito com os profissionais da saúde, né? Eu trabalhei quase 10 anos, assim, eu sempre tive uma relação muito positiva com todos os moradores da comunidade, e era uma relação de muito respeito. Então, assim, e de muito aprendizado, porque a gente aprende muito com as pessoas que moram na comunidade, né?
sobre valores, sobre formas de viver e a importância que a gente tem de respeitar essa forma que eles têm de ver a vida. É importante que a gente tenha uma relação de respeito, né? Porque a partir do momento que a gente tem mostra esse respeito com o morador, ele também acaba respeitando o profissional da saúde, porque ele entende que ele está sendo valorizado e que ele está sendo respeitado no jeito dele de ser, com relação às suas singularidades. Então é importante esse respeito mútuo. E existe muito, assim, eu não posso me queixar, porque eu sempre tive uma relação muito positiva com os pacientes e com a comunidade. Os casos que eu ouvi, eu nunca presenciei algum caso, mas os casos que eu ouvi foi assim mesmo, de que se houve algum roubo, era a pessoa de uma comunidade, de outra comunidade, mas enfim, a comunidade ali da UBS mesmo dá um jeito e consegue essas coisas de volta, e assim, não se pergunta como, nem o que aconteceu, tá aqui suas coisas e pronto, tá tudo bem. E é interessante também que tem até uma questão de proteção também, principalmente quando vai ter essas visitas domiciliares, né? Alguém ali aparece no meio e fala, onde vocês estão indo? Ah, estamos indo em tal lugar. Né? O profissional de saúde ou da ciência social, ele nunca esconde o motivo dele. Ele fala porque é melhor ele falar a verdade. Então ele fala, estou indo em tal lugar. E aí, de repente, todo mundo da comunidade já sabe o que vai acontecer, então tudo bem. Então você vai ter a segurança de ir até lá, de vez em quando passa uma outra pessoa, te encara, olha como é que tá, né, a situação, o que você está fazendo, não sei o quê, e respeita que você está ali fazendo seu trabalho e depois vai embora, não vai interferir na dinâmica deles ali. Mas é interessante isso, é interessante pensar e ouvir essas histórias, né? Bom, como eu tinha dito, Acho que eu só queria fazer um acréscimo. Eu vi o comentário da Camila, assim, sobre a gente falar desses programas, porque eles têm muito campo para o psicólogo e não é falado, assim, na faculdade. A gente que já está no final sabe que não é falado. E tem muito campo nesses programas para o psicólogo atuar. E é muito interessante, assim. Então, eu gostei do comentário da Camila. Acho que a gente pode pensar em um dia fazer um encontro específico para isso, porque tem muito, gente, tem muito campo para o psicólogo na saúde e que a gente nem imagina, assim. Tem muito campo mesmo. E sobre a questão dos traficantes e das milícias, eu só queria reforçar que realmente tem muito respeito, assim, muito respeito. A questão do tráfico, eles aprendem a respeitar muito a equipe de saúde, independente do setor, quando eles sabem que é da saúde, eles respeitam muito, assim. Então, acho que esse tem um impacto positivo, assim, dessa relação. Querendo ou não, o tráfico está lá, não é da nossa responsabilidade interromper ou interferir, ele existe e está lá, mas existe uma questão de respeito, assim. Então, é muito legal essa construção que tem entre a comunidade, essa parte da comunidade e a equipe de saúde. acho que a Dani tem esse conhecimento. Pode falar, Camila. Quando eu tinha colocado a psicologia na saúde, eu pensei não só na questão de campo de atuação, mas de que forma a gente, quanto profissional, deve atuar, né? Porque o que fica na nossa formação, pelo menos na minha formação ficou muito isso, é só a perspectiva da clínica, né? Independente de onde eu for atuar. Então, se eu vou atuar na escola, se eu vou atuar na área social, se eu vou atuar na saúde, a minha perspectiva é sempre partindo do pressuposto da clínica, né? Então, eu acho que tem outras formas de a gente atuar, né, partindo de grupos, da própria comunidade, um trabalho numa perspectiva mais social, independente de onde a gente for atuar, né? Eu posso atuar na saúde e ter uma perspectiva trabalhando do ponto de vista da comunidade, do social. Eu posso trabalhar numa escola e ter essa perspectiva social. Então, eu acho que falar sobre isso, eu acho que também é importante.
Isso, a Dani, eu ia falar que a Dani tem bastante experiência nessa questão do tráfico, porque ela trabalha no Cratode, é o CAPES que fica lá na Cracolândia, ali na região central. Então, e eles têm muito essa questão de sair do prédio também, ir para fora, tem alguns programas lá, sociais, do pessoal do CAPES e do pessoal também de algumas ONGs ali do território. Então, mesmo que não seja da prefeitura, tem um respeito grande àqueles que fornecem ou que então tentam promover o mínimo de saúde possível, né? Pessoal, a gente todo encontro que a gente está fazendo, a gente está pedindo algumas dicas de assuntos a serem abordados. Já recebemos bastante sobre violência contra a mulher, né? Como que isso é trabalhado no SUS, a questão do corona no SUS também. A gente está tentando colocar tudo no nosso calendário. Mas eu acredito que a gente vai tentando, se não for nesse semestre, talvez no próximo, mas a gente vai conseguir dar conta de tudo. Muitos assuntos, muitas coisas boas que temos para falar, mas que a gente precisa ter um certo controle também. Voltando um pouquinho, que eu tinha falado da questão do financiamento do NASF pelo governo federal, ele não é uma questão que vai acabar com o programa da saúde da família. Ele só colocou que não vai ser mais financiada a criação de novos NASFs, né, novos núcleos de atenção à saúde da família, e nem aqueles que já tinham sido pedidos, aqueles pedidos que estavam lá na mesa foram todos arquivados. Então, por enquanto, o que a gente tem é o que a gente vai ter aí. Aqueles que ainda não tinham sido construídos ou começados a ser planejados não vão, pelo menos pelos próximos anos aí, não vão retomar. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Mas a questão é isso, que não tem mais esse financiamento para o NASF. Então, aquela coisa que era para ser um caráter transitório de UBS tradicional para uma equipe de saúde da família não está acontecendo no momento. A UBS pode contratar profissionais de múltiplas áreas, só que é um processo totalmente diferente. Quando você fala de um NASF, de um financiamento para o NASF, você contrata todos os profissionais de uma vez. É muito mais rápido, muito menos burocrático. Agora, você ter que contratar um profissional a cada vez, você ter que passar por todo o processo burocrático, que demora meses, é muito mais complicado. Então, mas enfim, é uma perda grande que a gente teve aí nos últimos tempos. E até com o Mandetta, né? O próprio Mandetta foi uma das pessoas que assinou junto com o presidente. Então, o pessoal estava defendendo muito ele nesses últimos tempos por conta do corona. Ele fez tudo direitinho do corona, mas ele não fez nada de novo. Ele só fez o que os outros países estavam fazendo. Ele não era uma pessoa que defendia o SUS, por mais que toda a coletiva ele estava com o colete, ele não defendia o SUS e não tinha essa prioridade de financiamento do SUS, mas enfim, já foi, vamos ver as próximas etapas aí. Voltando, né, para os norteadores da atenção básica, falamos já da territorialização, do vínculo com o usuário, acessibilidade como porta de entrada, e tem outra coisa que é super importante falar, que é o cuidado longitudinal. Longitudinal, exato. Ele é o cuidado que, por mais que a pessoa more ali do lado da UBS e ela passe na UBS, mas que por algum motivo ela precisou ser internada no hospital, a UBS continua sendo a base dela. Então a UBS tem que acompanhar todo o processo de tratamento dessa pessoa, não importa por onde ela passe, a UBS é que vai receber todos os relatórios, todos os cumprimentos, ela que vai acompanhar cada etapa. Então, quando uma pessoa faz um exame, por exemplo, no hospital, ela tem que ir até um hospital para fazer um exame. Esse exame, a UBS é a referência. Esse exame vai vir para a UBS. A pessoa não vai precisar ir até o hospital para retirar o exame. Não, a pessoa vai na UBS que está do lado da casa dela, porque a UBS é a referência, então a UBS vai receber esse exame e vai conseguir dar esse retorno para o paciente. Isso é assim, incrível também. Outra coisa é a ordenação da RAS, né, que são ações elaboradas a partir das necessidades do território. A gestão de cuidado integral em rede, tem aquilo que a gente falou no encontro da semana passada também, que junta a assistência social, a saúde, a educação, enfim, o urbanismo também, a questão das praças, né,
a questão dos playgrounds, enfim, as ações de esporte, de lazer. Isso é extremamente importante. A UBS faz essa integração aí do cuidado da pessoa em rede. Então, a pessoa passa lá na UBS, mas a UBS também sabe aonde o filho dessa pessoa estuda, qual é o equipamento da assistência social, ela passa no contraturno da escola, se ela faz algum curso profissionalizante ou não. A UBS tem a ideia desses cursos. Então, por exemplo, quando chega um adolescente lá e fala, olha, estou preocupado, não estou conseguindo emprego, a própria UBS pode pegar e falar, olha, tem ali um lugar que faz um curso de informática, um curso de administração, e vai ajudando. Então, a UBS também é referência nisso, ela coloca a pessoa para andar pelo território, né? Faz a pessoa se apropriar do território que ela vive também. Isso é bem legal. E faz também uma ligação interessante, principalmente o NASF também ele faz, até por conta dessas equipes que vão para as ruas, eles tomam o domínio do território em si, num quesito de que não adianta só você trazer a pessoa para o UBS, né, para ela ter o atendimento ali. E depois que ela ter esse atendimento, para onde que ela vai? Para onde que ela continua esse cuidado dela? Porque se não colocar ela pro território, só vai lotar o UBS, só vai lotar ali, vai ter vários atendimentos, mas e aí? Vai ficar naquilo para sempre? E aí algo legal que acontece, principalmente na saúde mental, quando se tem o NASF, é que existem esses espaços, principalmente da assistência social, né, que oferecem cursos, oferecem uma roda de conversa, oferece uma oficina que pode ser porque uma oficina de criação de coisas para a economia, mas que ali também é uma oficina terapêutica. Você fazer a pessoa se apropriar da questão econômica, né? Ajudar a pessoa a ser mais independente financeiramente, ou conseguir ali algum lucrinho a mais no mês, faz bem para a saúde, faz bem para a saúde mental. Então é legal essa questão do NASF, porque ele toma conta do território, fazendo parceria com igrejas, com ONGs, com projetos sociais, enfim, com infinidade de coisas que tem no território e que ajuda a dar essa vazão, né? Então a UBS é a porta de entrada, mas ela também pode oferecer portas de saída, porque a questão da UBS não é fazer esse tratamento longitudinal, mas quando a pessoa já está ali com a saúde, não adianta ela ficar indo na UBS, porque não vai ter tantas coisas ali para fazer, e a pessoa vai ficar em casa sem fazer nada. Não, a UBS também oferece essas outras portas de saída, tipo, olha, já que você está em casa ali, depois do turno da escola, que tal você fazer tal atividade em tal lugar? Olha, no centro cultural ali está fazendo tá tendo aula de violão, aula de teatro, enfim. Tem essas coisas da prefeitura, né? Não só da prefeitura, mas do governo como um todo, que oferece esse cuidado mais amplo também para a pessoa, não só na questão da saúde. Então tem essa gestão do cuidado integral em rede e tem o trabalho em equipe multiprofissional que a gente já falou. Entender as potencialidades do território, exatamente isso, Camila, e é realmente muito difícil, porque eu acho que antigamente tinha uma questão maior de você ir para você caminhar pelo território, né? Hoje em dia não tem tanto isso, principalmente para as questões da tecnologia em si. As pessoas estão mais trancadas em casa, mas tem muita coisa boa aí na questão do território, e também sai muito de uma cultura que temos aqui no Brasil, que é uma cultura de queixa-conduta. Então a pessoa ali está com... Oi? Não, nada. Eu queria só comentar que eu tô azul pra você? Não. Tá, beleza. Aqui no meu celular tá aparecendo azul. Essa coisa da rede, ela é muito importante até para quem gosta de saúde mental, assim. Essa é a mesma lógica que a gente usa, por exemplo, para construir um projeto terapêutico, que é o famoso PTS. O ideal de um PTS é que, por exemplo, um paciente que venha para um CAPS, ele ser dado em todas as áreas da saúde da vida dele, né? Quer dizer, então, na área cultural, na área educacional, na saúde, com certeza, mas é isso assim, vai muito de encontro com a lógica antimanicomial.
né, também em CAPS. Então, quando um paciente chega a um CAPS, o ideal é que ele saia, a gente quer o máximo que ele saia dali com um repertório extremamente ampliado da sua vida. Então, o que acontece? Como eu Isso, estava assim. dizendo, né? No Brasil tem uma cultura muito de queixa-conduta. E a E, questão é exatamente isso. Depois que acaba a queixa, o que que você faz com a pessoa? O que que a pessoa faz? Ela tem que continuar vivendo, né? Ela não vai morrer ali. Ela continua vivendo. E aí nessa questão de viver, tem essa questão do PTS. Depois do tratamento em si, o que que a pessoa vai fazer? Para onde que ela vai? Então tem essa questão aí do território, como a gente estava dizendo, as potencialidades, tanto do tá, território como as potencialidades que existem naquele grupo e que podem surgir pelo território. Então é interessante que tem algumas coisas, algumas histórias que eu já ouvi de grupos que eram feitos na UBS e ali criou um laço tão legal entre as pessoas que participavam daquele grupo que virou uma amizade. Então elas se reuniam para fazer clube do livro, para ver um filme juntas, iam no cinema e aí conversavam. E é isso que é legal, né? Você traz a potência das pessoas e a potência do território à tona, né? Você exato. fortifica. Isso é fortificar o território também, fortificar as políticas públicas. E isso é muito É, importante na questão da saúde mental. Então, para quem gosta e quem quer trabalhar com saúde mental, tem que saber que conhecer o território é o mínimo, assim, para você conseguir trabalhar e fazer um trabalho legal, assim, com o paciente, né? Então, inserir ele realmente naquele território, colocar ele em algumas atividades ali, isso é importante para a promoção de saúde, em todos, quase, praticamente todos os equipamentos, assim. acho que é importante a gente sair desse protocolo, né? Queixa-conduta, queixa-medicação, né? Acho que dá para a gente potencializar muito mais o paciente, além de pensar só numa questão de conduta ou questão medicamentosa, né? Essa perspectiva biomédica aí, eu acho que a gente precisa ampliar. Exato. Bom, eu acho que a gente falou tudo isso e tudo isso pertence à atenção primária, né? A atenção básica. Mas também tem outros níveis de atenção, mas que eu acho que são mais simples de falar porque eles são mais lógicos, assim. Então tem a atenção secundária, que ela é focada em tratamento de hospitalares, né, em exames hospitalares. Então ali abarca o hospital, abarca às vezes até um PS, uh, dependendo do nível, né, um ambulatório de especialidades também, um ambulatório médico de especialidades. Então é meio lógico assim mesmo, né, a questão de tratamento e de exames hospitalares. E tem a atenção terciária, que eu acho que essa é um pouquinho mais complicado de pensar em um exemplo, mas que ela é voltada para reabilitação. E reabilitação, para quem não conhece muito alguns equipamentos, tem alguns equipamentos voltados principalmente para reabilitação, que são o CER, né, que é o CER, né, que é Centro Especializado em Reabilitação. Tem alguns níveis, todos os equipamentos, na verdade, têm alguns níveis, né, de 1, 2 e 3, ou enfim. CAPS eu não considero de reabilitação, professor, eu não tenho certeza, podemos conversar. Mas eu não tenho tanta afirmação para falar que um CAPS é de reabilitação, porque, bom, o ser, né, enquanto a Camila escreve, o ser ele é uns exatamente centros, né? Alguns deles ficam até dentro de OBS. Dependendo do espaço onde a OBS fica, dá para colocar vários equipamentos juntos. O C, às vezes, pode estar junto com o OBS, pode estar separado, o Centro Especializado em Reabilitação, e que, dependendo do nível dele, são reabilitações diferentes. Então, pode ser reabilitação após um acidente de carro, ou por alguma questão
de alguma cirurgia que foi feita, precisa dessa fisioterapia. Então é interessante porque, assim, tem assistente social, tem enfermeiros, obviamente, enfermeiros estão presentes em todos os lugares, e tem médicos, e é legal porque é um dos poucos lugares da rede em si que tem fono e tem neuropsi também, neuropsicólogos, porque trabalham justamente essa questão de, dependendo do nível, mas essa questão da fala, essa questão da coordenação motora fina, grossa, é interessante, porque oferece essa recuperação aí. Além do SER, tem algumas questões, por exemplo, da URSE também, né, que é uma unidade de saúde do idoso. Tem a APD também, né, que é atenção à pessoa com deficiência. Tem o PAI, que é Programa de Atenção ao Idoso. Enfim, são programas que você tenta, pelo menos, restabelecer ou oferecer uma qualidade de vida melhor àquela pessoa que sofreu algum acidente ou que, né, que precise. E é interessante porque tem todos esses serviços que podem ser oferecidos. A questão de saúde mental, no SER, eu acho que não tem, assim, da questão de saúde, só saúde mental, né? Tem essa questão do programa de acompanhante de pessoa com deficiência, que são os pacientes em si desse programa são pessoas com algum nível de déficit intelectual, né? E que o foco desse programa é você capacitar essa pessoa a conseguir fazer atividades diárias. Então, são pessoas ali também que são contratadas, né? Que não necessariamente possuem alguma formação de ensino superior, mas alguma formação técnica é o mínimo. Eles levam uma capacitação ali para que você trabalhe com esses pacientes, por exemplo, conseguir identificar os dias da semana no calendário, conseguir pegar o ônibus que ele pega para ir para a escola e voltar sozinho, essas atividades assim de rotina diária que para a gente são muito simples, mas que podem ser difíceis para outras pessoas. Isso no caso da PD. No caso do idoso, é esse acompanhamento também de fisioterapia, né, essa questão do Alzheimer também. Eu acho que é muito grande o que a gente pode falar, assim, sobre programas e equipamentos da saúde que existem, e que eu acho que se precisar, se vocês quiserem, algum dia a gente pode falar exatamente sobre alguma coisa específica, como é o caso da saúde mental, né? A gente poderia abarcar reforma psiquiátrica, CAPES, enfim. Mas são assim, programas interessantes até. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, o pessoal está muito quietinho hoje. Vou esperar para ver se eles têm alguma coisa para falar. Bom, acho que não. Eu vou mandar aqui, pessoal, também a lista de presença, tá? Para quem está acompanhando aí poder assinar. Pessoal da Liga, tem mais alguma coisa para falar? Não. Acho que é isso. Agradecer a presença de todos. Acho que a gente poderia pensar num outro encontro para falar então só sobre os equipamentos de saúde mental, Lucas. Poderíamos, a gente tem, pessoal, isso é interessante a gente falar também. Hoje não, né? Mas esse mês de maio aí, é o mês brasileiro aí, nacional da luta antimanicomial, né? Que é comemorado no dia 18 de maio, todo ano. Todo ano tem uma grande movimentação social, né? Nas cidades, nas ruas. Alguns anos tem até uma caminhada, e é bem interessante, mas esse ano a gente não vai ter.
Vai ter algumas palestras online aí que eu posso até compartilhar com vocês no grupo depois, se eu não compartilhei, mas que a gente queria fazer, na verdade, se fosse presencialmente, íamos fazer um evento grande sobre promoção de saúde mental. É uma onde a gente traria jornada. uma jornada, onde a gente traria diversos profissionais para falar diversos temas, e tanto a gente dividiria os temas conforme a idade, né? Então, para quem quisesse saber de promoção de saúde na infância, no adulto, aos idosos, a questão da saúde mental, vulnerabilidade, enfim. Não vamos conseguir. Álcool e drogas. Porém, a gente vai fazer uma live com Ricardo, né? Como é que é o nome? Rogério? Eu esqueci. Romário. Romário. É o Rô. Trabalha com você, Dani? Não, ele foi meu supervisor no primeiro CAPS que eu trabalhei, que é um CAPS adulto. Ele é técnico de enfermagem, mas ele também é psicólogo. Então, ele tem uma visão bem ampla de promoção de saúde mental. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu sei que vocês vão gostar. Ele fez com que a galera que estava comigo, acho que é o Emerson, pode falar disso, né? Ele é amigo do Emerson. Ele fez a gente se apaixonar pela saúde mental. Foi o nosso primeiro contato com saúde mental. Acho que foi no quinto ou sexto semestre, algo assim. Então, ele é uma pessoa muito legal. Ele tem um conhecimento muito amplo. Emerson, depois você conta um pouquinho onde ele está trabalhando hoje, mas vocês vão gostar. Sim, ele estava num CAPS, né, em Santo André, e agora ele está trabalhando em residências terapêuticas, né? Então ele vai ter bastante repertório, né, para trazer para a gente, né, por conta dessa experiência que ele teve, tanto no CAPS, tanto agora nessas residências terapêuticas, né? Isso, residência terapêutica também está na atenção terciária, tá, pessoal, de reabilitação, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho no próximo encontro, mas a gente já convidou ele. Eu tenho uma colega que hoje ela é gerente de uma RT. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso falar com ela. Sim. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho fazer um encontro só sobre saúde mental mesmo, para falar desses equipamentos e da história, que é super interessante também. Mas, enfim, acredito que talvez, né, se vocês demonstrarem interesse, aí, os membros demonstrarem interesse, a gente possa fazer um ou dois encontros no próximo mês também, porque o nosso calendário acabaria agora em maio. Mas se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer em junho também. E assim, pessoal, no segundo semestre a gente vai continuar fazendo os encontros, a gente vai, se for possível, talvez fazer presencialmente, se não for possível, vai continuar sendo online, mas que a gente já tem alguns projetos aí para o segundo semestre. E é isso, a gente está no crescimento juntos aí, a gente tem algumas falhas de vez em quando, sim, ainda mais no contexto que estamos, né? Eu queria ter um encontro também para falar sobre a violência contra a mulher. E, enfim, gente, a gente falha às vezes, mas a gente está nesse processo de criação. Então a gente vai trabalhando aí. Agradecer a todo mundo, né, que está participando hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo pra gente, ou manda no particular, se você tiver telefone de particular, alguém aqui. E a gente vai se falando. Então, pessoal, assim, eu estou me despedindo, não sei se ficou claro, mas estou me despedindo, porque a gente vai encerrar já. Vou até parar a gravação aqui. E o pessoal pode se despedir também. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. E nós esperamos que vocês também acompanhem as nossas próximas lives aí. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Até mais.